Olá, pessoas. Então é o seguinte, eu fiquei de mandar para vocês depois sobre o Machado de Assis, mas como nós vimos isso em aula presencial, eu acho que é interessante, não deu tempo da gente aprofundar, é interessante aprofundar para vocês antes de chegar, né, no ser maravilhoso que é o Machado de Assis, a gente fazer uma revisão sobre o que é realismo, tá? E para saber o que é realismo, a gente precisa lembrar um pouquinho o que é romantismo e falar também sobre o naturalismo, que é uma escola que caminha junto, elas caminham junto. O naturalismo é como se fosse uma extensão, um braço do realismo, tá? Vou colocar aqui para vocês o esquema que eu vou mandar junto, e aí eu mando essa daqui, vocês estudem essa, depois que vocês estudarem essa, eu mando para vocês Machado de Assis e os dois livros que a gente vai fazer a análise dele, tá ok? Então vamos lá, para vocês entenderem o porquê, qual que é o contexto histórico e tal. Vamos lá, vou fazer a divisão aqui do esquema. Então, vamos lá. Gente, ó, então é o seguinte, ó, para a gente falar sempre de uma escola literária, a gente precisa lembrar da outra, da anterior. Porque o que acontece? É, a próxima escola, ela é uma ruptura da primeira. Lembra que eu coloco sempre na lousa para vocês, desde o primeiro ano, como que a gente passa de uma escola para outra, né? Eu coloco aquela cobrinha lá na lousa, e aí vocês percebem que a gente tem aqui coisas completamente antagônicas, né? Então, a gente tem razão e emoção, a gente tem teocentrismo e antropocentrismo, né? Então, e aí a gente tem um período de transição entre uma e outra, tá? É, e aí, e sempre nesse período de transição, o que se escreve nesse período de transição, ele vai ter características da anterior e características da posterior, ele vai estar ali no meio, né? Ele está nascendo para outra, mas ainda carrega características da anterior. Então, aqui, eu não estou falando de transição, eu estou falando de baixo e alto, tá? Eu estou falando aqui de emoção e razão, tá? E então, eu estou falando de romantismo, né? Uma linguagem subjetiva, e estou falando de realismo, que é uma linguagem objetiva. Então, vamos voltar aqui um pouquinho para lembrar. Lembra dos escritores do romantismo? Né? Lembra que as mulheres eram idealizadas, né? Lembra da segunda fase do romantismo, que havia um pessimismo muito grande? Nós iremos encontrar um pessimismo na obra específica do Machado de Assis, mas esse pessimismo do Machado de Assis é diferente desse pessimismo daqui, né? Esse é um pessimismo de introspectiva, né? É como se, o mundo é muito pesado, o mundo é muito cruel para mim. Então é uma coisa egocêntrica, egoísta, né? E diferente do realismo, né? Então, o que o romantismo coloca para o subjetivo, para o eu, né? Para o ego, né? O realismo, ele faz uma crítica, tá? Ele não idealiza nada, ele faz uma crítica real, daí esse realismo, uma crítica real da sociedade daquele momento, daquele espaço de momento ali, né? E o naturalismo, como eu disse para vocês, é como se fosse um braço do realismo. O naturalismo é um realismo exagerado, tá? É uma hipérbole, né, vamos dizer, do realismo. Então, eu quero pontuar uma coisa para vocês que sempre acontece como pega nas provinhas de vestibulares, tá? O que acontece? Nós estudamos o ano passado Memórias de um Sargento de Milícias, né? Lembra de Memórias de Sargento de Milícias? Ele está no tempo, tá? Do romantismo, mas ele tem características do realismo. Aí você fala, está no período de transição. Não, não está no período de transição. Ele está bem lá no centro mesmo do romantismo. O que acontece? Tá? Algumas pessoas caracterizam essa obra como uma obra pré-realista, apesar de ela estar 30 anos antes de começar o realismo, que começou em 1881, tá? Aqui no Brasil, com o Machado de Assis, com a obra do Machado de Assis. Mas, né, porque ele começou antes, né, na França, com Madame Bovary, que ele começou bem antes. Inclusive, esse livro foi um livro que foi proibido na época, tá? Então, o realismo, ele é agressivo. E o naturalismo
expressivo, né? Então, lembrando, falando de Memória do Sargento de Milícia, que nós estudamos, foi o primeiro anti-herói que teve. Lembra que foi o primeiro anti-herói? E antes, os heróis, né? Nós só tínhamos heróis, e mesmo que esses heróis fossem lá no naturalismo do romantismo, esses heróis que fossem os índios, eles eram os índios nórdicos, né? Praticamente, sarados, né? Uns índios, assim, europeus, né? E eles não tinham nenhuma falha de personalidade, eram super éticos, né? O que não acontece com o sargento de milícias, porque ele era um ladrão, né? Depois a gente vai ver isso lá na frente, no modernismo, com o Macunaíma e tal, mas ele é o primeiro que aparece dentro do romantismo, com características realistas, tá? Então isso pega, porque vai cair falando que ele é do realismo, porque ele tem características realistas. Então não se esqueçam disso, pega, e ele sempre coloca esse pega, tá? Não esqueça disso. Memórias do Sargento de Milícias está dentro do romantismo, tá? Só que ele tem características do realismo, ok? A gente sabe que o romantismo é outra coisa. E realismo, ele é um antirromantismo. Quando você muda de uma escola para outra, ela quer ser tudo que a outra não era, né? Por isso que a gente tem essa disparidade aí, né? Uma é o centro, é a emoção, o outro é a razão. Uma fala de coisas espirituais e a outra fala de ciência, tá? Uma fala de Deus e a outra fala de homem. Então, elas são completamente antagônicas, tá? Uma escola literária é sempre antagônica à outra, tá? Depois vocês fazem uma leitura aqui com detalhes, guardem isso, tá? Esse resumo para futuramente vestibulares aí, como eu coloquei de uma forma bem sucinta, mas que dá para você lembrar. Se você aprendeu a matéria, você vai lembrar. Então, é o seguinte, já falei sobre isso, que é uma ruptura. Vamos falar sobre contexto histórico. Eu sempre falo isso para vocês, tem coisas que eu falo que fica até repetitiva, mas é exatamente essa a minha ideia, que fique tão repetitiva na cabeça de vocês que vocês não esqueçam, né? Eu lembro que tinha um comercial, quando eu era criança, que eles repetiam o nome da linha de costura tantas vezes, mas tantas vezes, mas tantas vezes, que aquele nome da linha de costura, eu deveria ter uns 4 anos de idade, até hoje martela na minha cabeça. Então, a minha ideia é essa. Algumas coisas que eu repito várias vezes é que vocês nunca esqueçam disso. Então, eu sempre falo para vocês o seguinte, que história e literatura andam juntas. O que é a literatura? Literatura é o reflexo do que aquele homem está vivendo naquele momento, tá? Ou dos anseios do homem daquela época. Então, não dá para você estudar história e literatura separado, tá? Sempre a literatura, sempre o contexto histórico, ele vai estar refletido na literatura. E eu falo uma coisa para vocês, que não me ouçam os professores de história. Muitas vezes, né? Muitas vezes mesmo, né? Uma porcentagem enorme de vezes, a literatura é mais precisa do que a história. Porque a história, às vezes, ela é burlada por política, né? Ela é burlada, né? A gente fica sabendo de coisas aí que a gente sabe hoje que não aconteceu, mas a gente estuda como se tivesse acontecido, né? A gente sabe que não foi bem daquele jeito, mas agora a literatura não. Ela é reflexo da alma daquelas pessoas naquele período, tá? Ela é reflexo do que eles estavam vivendo naquele período. Então, ela é mais precisa, apesar de ser lúdica, tá? Apesar de ser ficção, ela é mais precisa. E falando de realismo, é uma loucura, porque o realismo, ele vai, principalmente o Machado de Assis, quando a gente chega lá, ele estuda o psicológico, né, daquele povo daquela época, ele esmiuça aquele povo. E a gente falando ainda de naturalismo, a gente chega lá, pega Luiz de Azevedo, o Curtiço é como é uma tese, o Curtiço é um romance tese. Depois eu falo para vocês sobre isso, mas é uma coisa muito profunda, né? É muito preciso de como era aquela época, tá? Então, nós estamos lá, do que vai falar? Eu coloquei aqui mais o Machado de Assis, né? Porque as obras do Machado de Assis são urbanas, né? Onde que acontece? No Rio de Janeiro, que na época ainda era a capital do Brasil, tá? E o que está acontecendo naquela época, gente? O capitalismo tá, ó, porque tem muitas indústrias, as cidades estão crescendo, então está tendo uma revolução industrial. E as pessoas estão saindo do campo para vir para a cidade. Então, quando enche essas pessoas do campo na cidade, as pessoas do campo sabem trabalhar com maquinários? Não,
né? Não faz parte do mundo delas. Então, elas vão ficar ali, né, no subúrbio. Então, vai enchendo de pessoas, não tem trabalho para todo mundo, ou essas pessoas não são qualificadas para alguns trabalhos, e aí vai gerando uma pobreza muito grande. Esse é o aspecto, tá, de cidades grandes, né, já como ainda é, né, e a tendência é piorar, né, se não tiver uma mudança de pensamento, né, a tendência é piorar. Então, é o seguinte, é isso, né, é uma cidade lotada, uma cidade muito grande, ela é caótica, né, algumas pessoas trabalham, algumas pessoas, e aí tem aquele negócio também da luta, né, da burguesia contra o proletariado, né, e aí eles começam a ver querer direitos. Então, nós estamos no meio desse caos aí, tá? E aí a gente está ali no fim do Império, tá? Aí apareceu a Lei Áurea, né, de 1888, a gente vê lá a abolição da escravatura, né? Então, as pessoas querendo liberdade, né? Olha que loucura isso, né? Tudo crescendo e as pessoas querendo liberdade, né? E a proclamação da República. Então, é muito louco esse período, né? É um período muito rápido, então se pensa em máquina, se pensa em ciência, se pensa em homem. Nós estamos pensando em homem agora, não estamos muito preocupados com pecados, né? Se a gente vai para o céu ou não vai para o céu, a gente não tem muito tempo para pensar isso, porque a vida está muito rápida, tá? Diferente do que a gente podia divagar em outras escolas literárias daí para trás, né? Então, as influências, olha as influências, gente, nós falamos aqui de ciência, né? Uma das coisas, uma das características do realismo é ciência. Então, a gente está falando aqui de evolucionismo de Darwin, ciência pura, tá? Aqui ninguém está falando de Bíblia mais, né? O teocentrismo não se fala nisso. Acabou a religião aqui? Não, não acabou a religião. As pessoas ainda acreditam? Acreditam. Só que as pessoas têm aquele tempo mais, né? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que sustentar, eu tenho que sobreviver, tá? E aí também começa o positivismo de Comte, né? E determinismo de Taine. E depois, uma outra hora, eu falo para vocês sobre, até um pouquinho mais para baixo, eu falei sobre determinismo, que é o homem ser produto do meio. O homem ser produto do meio. Então, assim, até lá eles falam uma coisa que eu discordo, do homem ser produto da raça, tá? Porque isso daí você está fazendo, né, você está sendo racista. Mas o homem ser produto do meio é de se pensar hoje, né? Você vê, algumas pessoas têm oportunidades que outras não. Então, você é produto do seu meio. Tem até, agora eu não lembro, um filósofo que fala, não lembro o nome do filósofo, que ele fala, a criança é o homem, né? A criança é o seu homem. Por quê? Você vê as atitudes daquela criança, né? Se é uma criança, como é que fala, birrenta, se é uma criança calada, né? Se é uma criança participativa, aquilo ali vai ser as características acentuadas do adulto que ela vai ser, tá? Então, ela ali já reflete, e ela é influenciada pelo meio, né? É difícil você ter alguém tranquilo, uma família desestruturada, né? Você ter alguém que consiga se dar muito bem em uma família desestruturada. E isso envolve dinheiro, onde você mora, segurança, envolve tudo isso. A gente sabe que as oportunidades não são iguais, tá? Então, aí tem um determinismo, o homem, né, que é resultado do meio. E aí, nesse meio aí, nós estamos numa época que pensa no todo, tá? Não é igual o romantismo que eu penso no eu. Minha preocupação sou eu. Tá? Eu sofro, eu sinto dor, tudo é difícil para mim. Não, nós estamos aqui pensando no todo, tá? Nós estamos falando de sociedade, mesmo que a gente enxergue as chagas dessa sociedade, tá? As coisas erradas dessa sociedade, mas nós pensamos no todo. E aí entra o socialismo de Marx, olha que loucura, tudo acontecendo ao mesmo tempo, e as pessoas dessa época viviam isso, tá? Então, tudo que se escreve vai ser reflexo disso, tá? Essa loucura capitalista urbana aí. Então, vamos lá. Quais foram os maiores representantes? Gente, vocês vão estudar todos, né? Tem tudo aí na apostila, depois vocês vão fazer estudos mais aprofundados, mas aqui eu coloquei os principais. Então, qual que é o principal nome da prosa de Portugal? A gente sempre fala Portugal e Brasil, né? Porque até chegar no modernismo, gente, começavam as coisas em Portugal, 30, 50 anos depois, chegava aqui, eu já falei isso para vocês inúmeras vezes, tá? Então, tudo que chegava aqui, chegava com anos de atraso. Então, a gente tem lá o Eça de Queiroz, que nós já estudamos em outra aula, tá?
e a gente até estudou. Lembra do Primo Basílio? Lembra da Luísa do Primo Basílio? A Luísa do Primo Basílio, lembra da futilidade dela, daquelas leituras que ela tinha, que até levou ela a ter caso, né, com o primo, justamente porque era um ponto fraco dela? Lembra disso? Então, aqui, nós estamos no romantismo, a gente falava daquelas pessoas. Lembra que eu falei para vocês que o romantismo, ele era escrito para entreter os burgueses, tá? Que tipo de burguês? Tipo a Luísa, tá? O que ela fazia? Aquelas leituras fúteis, não era isso? Tá? Dos romances e tal. E agora, o realismo, ele não veio para entreter a burguesia, ele veio para enxergar os erros de conduta dessa burguesia, para enxergar as feridas, as chagas dessa burguesia, tudo que há de mais podre nessa, e fazer uma análise disso. O naturalismo, ele escancara isso de uma forma para que se possa mudar. Então, o realismo, ele pensa assim, ó, eu vou agora mostrar o que acontece no meu tempo, e eu mostrando o que acontece no meu tempo, eu tenho possibilidade de consertar para um futuro. Então, ele não fica olhando muito para... Tira, às vezes, alguma obra ou outra, tira um sarrinho, um pedacinho, das bobagens do romantismo, tá? Mas ele não fica lá preocupando, fazendo altas críticas, não. O negócio é, vamos criticar o agora, porque a gente precisa de mudar o agora para ter um futuro melhor, tá? E aí, no Brasil, nós tivemos o Machado de Assis, tá? Assim, o Eça de Queiroz, ele é o de Portugal, e o Machado de Assis é o do Brasil. O Machado de Assis é um dos grandes representantes aí da prosa realista mundial, depois ele ficou conhecido. E o Machado de Assis, eu queria deixar isso aqui para falar quando eu for falar dele, mas é difícil, porque o cara é o cara. O Machado de Assis, você vê aí muitos, o Antero de Quental, por exemplo, alguns outros que a gente já falou, que você fala, o cara, depois que morreu, foi reconhecido, né? Anos depois que o cara morreu, ele foi reconhecido. Não, Machado de Assis, o cara veio do nada, ele não tinha nada, como é que fala? Nem posses e nem beleza, tá? Então, ele não tinha nada, ele não era rico, ele era pobre, e ele não tinha beleza física e ainda era gago, tá? Ele não tinha nada, mas ele tinha uma inteligência, ele era um gênio. E aí ele saiu do nada e ele foi reconhecido enquanto ele estava vivo, tá? Ele que fundou a Academia de Letras e foi seu presidente vitalício, tá? Então a gente não está falando de qualquer um, por isso que eu falei para vocês que eu ia deixar uma aula só para ele, tá? Eu não posso dividir uma aula para falar do Machado de Assis e depois falar de 2 obras dele, porque é uma coisa muito grandiosa. E mesmo assim, eu não vou conseguir passar tudo para vocês vão ter que estudar, tá? Então, vamos voltar lá. Começou aqui no Brasil em 1881, né, com Machado de Assis. Só que, como eu falei para vocês, no Brasil sempre começa tudo muito tempo atrasado, né? Eu estou preocupada com a minha fala, que eu estou vendo uma distância muito grande do que eu estou falando, do que eu estou vendo a minha imagem. Eu acho que, de repente, deve ter dado um corte aí, porque eu empolgo, eu vou falando muito rápido e eu acho que eles não estão conseguindo pegar. Começou, né, na França com a obra Madame Bovary, tá? Começou lá. Aí você vê, no Brasil foi em 1881 e começou na França em 1858, tá? Sempre as coisas vêm para cá bem depois. E começou com Memórias Póstumas de Brás Cuba, que eu vou mandar uma aula para vocês falando só dessa obra dele, tá? E depois uma só do Quincas Borba. Eu acredito que Dom Casmurro vai ficar aí para próximo bimestre, tá? Ou talvez eles deixem até Dom Casmurro para o ano que vem. Então é o seguinte, vamos falar sobre as características, né? Eu já falei aqui mais de uma vez sobre essas características, vamos falar ponto a ponto, né? Antropocentrismo, né? O homem no centro, tá? Não estou preocupado muito agora com os meus pecados, tá? Se eu vou para o céu, se eu vou para o inferno, eu não tenho nem muito tempo de pensar isso, eu tenho que sobreviver a esse caos, tá? Que está a vida moderna, a vida urbana. Anticlerical, tá? É uma crítica, mas não é uma crítica igual a gente encontrou lá em Gil Vicente, no trovadorismo. Lembra que tinha uma crítica no Gil Vicente?
O Gil Vicente, ele era religioso, mas ele fazia uma crítica pontual às pessoas dentro da igreja, né? E aqui não, aqui ele fazia uma crítica às pessoas e à instituição, e fazia uma crítica geral a toda a hipocrisia da igreja, tá? Racionalismo, né? Razão. Aqui nós estamos falando de razão, tá? A razão na frente da emoção. As ideias materialistas, é óbvio, né, gente? Se eu estou falando de razão, eu estou mais perto do material do que do espiritual. Cientificismo, né? Eu acredito na ciência, tá? Entre ciência e religião, primeiro eu vou provar na ciência, para depois falar, olha, a ciência não consegue provar isso, então agora Deus explica, tá bom? Mas primeiro eu vou para a ciência, tá? E eu parti para tudo que é possível para a ciência me explicar. A ciência não conseguiu me explicar? Então tá, agora sim, tá? Não é uma religião cega, como a gente viu isso em outras escolas, tá? Que tipo, isso é porque é assim, e ponto, né? Isso é assim porque é assim, ponto, e a gente pensa que veio de uma força maior. Não, primeiro vamos provar isso cientificamente. Não há como provar? Então possivelmente é alguma coisa acima da gente. Objetividade, tá? O que tinha na linguagem de subjetivo no romantismo, né? Era aqui eu vou falar de mim, né? Eu vou falar do meu ego, né? Aqui é uma linguagem objetiva. O que é objetivo, gente? Objetivo está muito ligado a cientificismo. São coisas, todas as vezes que eu tenho uma linguagem objetiva, são coisas que eu posso provar, tá? Nós estudamos isso lá no 7º ano, tá? Uma linguagem objetiva é uma linguagem que eu tenho provas, tá? Que eu posso provar, tá? Que eu vou ter argumentos para ela, tá? E muito claro, também uma forma muito clara de escrever, até clara até demais, que vocês vão assustar, principalmente com as obras naturalistas, tá? É muito agressivo. Porque a gente vai, depois vem aí crítica social, é óbvio, você vai fazer uma crítica, né? E eles jogam isso de uma forma bem pesada. E aí fala também da exploração do homem pelo homem, né? Aqui entra esse negócio da burguesia com o proletariado, tá? Ou até mesmo, vamos pensar aí em regiões rurais, né? Dos senhores, né? Lá que abusavam lá dos seus funcionários rurais lá, né? Do seu povo. Então aqui nós estamos falando sobre isso. Os homens poderosos, tá? Explorando a população mais simples, quer dizer, quem trabalha é o que ganha menos, né? E aí também a gente lembra, porque nós estamos num período que tem Marx, né? A gente tem que lembrar que isso aí está tudo junto, tá nessa época, tá? Então, a exploração do homem pelo homem, a gente lembra que a gente está com um crescimento capitalista aí, um crescimento capitalista muito grande, mas ao mesmo tempo aí a gente está com ideias socialistas vindo em cima disso, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. E a psicologia dos personagens, isso a gente vai encontrar muito assim, forte em Machado de Assis, tá? O Machado de Assis, ele suga a alma dos seus personagens, tá? Ele vai lá, ele faz lá um raio-x na alma dos seus personagens, mostra toda a psicologia. Para ele, tá? O Machado de Assis, eu não quero falar dele, mas não tem como não falar dele, quero deixar para falar dele na hora que eu for falar dele mesmo. Ele pega o personagem mais importante para ele, a psicologia desse personagem, do que às vezes a ação do personagem, tá? Você às vezes tem assim até monótono, tá? Não acontece muitas coisas, não tem muita ação, mas não tem muita ação externa, tá? Mas o que está acontecendo dentro daquele personagem, tá? É um fervilhão de emoções e ideias, tá? E aí é a psicologia desses personagens, e isso vai fazer toda a diferença na obra dele. E aí essa arte engajada, tá? Que tá ali junto, com esse social, com essa crítica, tá tudo junto ali, tá? A arte nessa época tá engajada aí, a gente pode abrir arte para tudo. Aí nós podemos falar aí de pintores, escultores, arquitetos, tá? E tudo junto aí, né? Vendo o mundo desta forma. Eu coloquei aqui, para lembrar disso, porque lembra como eram idealizados os amores no romantismo? E aqui no realismo, o casamento já era visto como uma instituição falida. Por quê, gente? Vamos pensar lá no Dom Casmurro, tá? Na Capitu e no Bentinho.
tinha-se muitos adultérios, tá? Não tinha um livro que não tinha um adultério aí, tá? Lembra lá do essa de Queiroz, né? O adultério lá da Luísa com o primo, né? E tudo. Então, mostra essas falhas humanas, tá? Mostra essas falhas humanas. Que antes não tinha, né? Que antes era aquela mulher perfeita, ela jamais faria um negócio desse. Bom, aí, naturalismo. Tá? Agora a coisa pesa, gente. Então, se o realismo ele mostra as coisas como elas realmente são, reais, né? E vai mostrar ali, e tem uma frase, e essa frase é minha, muito pesada, mas é a minha forma de enxergar e de visualizar, porque eu sou uma pessoa completamente visual, de visualizar realismo e naturalismo. Caminham juntos, tá? Eu considero o realismo como se fosse um braço, uma extensão, o naturalismo uma extensão do realismo, mas, né? Presta atenção nessa minha frase. Ela ilustra muito bem o que são os dois. O realismo seria como você ir lá naquela sociedade, enfiar o dedo na ferida daquela sociedade. Então, eu pego uma ferida e aperto aquela ferida da sociedade. Isso é realismo, tá? Agora, o naturalismo, ele vai além. Quando vocês lerem Curtiço, vocês vão ver. É uma obra que tem hora que ela chega a revirar seu estômago. Porque você vai vendo aquela podridão e aquilo é descrito de uma forma tão real e tão em mínimos detalhes aquela descrição que aquilo te incomoda, tá? Chega a te dar nojo. Então, vamos imaginar isso. Eu tenho realismo, eu tenho uma ferida, e eu vou lá e eu cutuco aquela ferida. Agora, o naturalismo, eu arranco a casca daquela ferida. E eu vejo os bernes daquela ferida ali, tá? É bem forte assim. Parece que eu estou exagerando, mas é bem forte assim. Então, eu exponho aqueles bernes para ver se eu estanco aquilo, se eu acabo com aquilo, né? Eu tenho que mostrar o meu real aqui, pensando num futuro sem aquilo, tá? É bem isso, gente. Aí, tem o determinismo que eu já falei para vocês, né? Eu acho que eu falei para vocês que são as três forças, que é o meio, a raça e o momento, tá? Que é o homem que é produto do próprio meio. Então, assim, o meio que eu moro, ele vai mais ou menos me levar para qual vai ser meu futuro, tá? Eles falavam em raça, gente, mas aqui nós estamos falando, né, do século XIX, né? Então, e o momento também. Dependendo do momento, a gente tem certas reações. Ó, momento histórico nosso, momento histórico mundial, essa pandemia, né? Então, nós estamos tomando atitudes, tá? Mundialmente, por causa desse momento. Que nós não tomaríamos essas mesmas atitudes se não fosse esse momento, tá? Então, daqui, dessas três forças, eu concordo com o meio, apesar que eu acho que a gente pode mudar esse meio, mas eu concordo que o meio tem um peso muito forte, e concordo com o momento. Raça eu já não concordo mais, ou não concordo mais, eu nunca concordei, né? Raça eu não concordo mais, a gente tem que lembrar que o pensamento deles era bem diferente do nosso pensamento, tá? Eu não acredito que a pessoa ser indígena, ser negra ou ser branca, isso vai definir o caráter dela, tá? Eu acredito que o meio porque ela está por causa desta cor, é outra coisa, tá? O meio que ela está vivendo hoje, o momento que ela está vivendo, porque ela teve essa cor, porque ela sofreu preconceito, porque ela sofreu racismo, esse meio pode mudar as coisas para ela, tá? Facilitar ou dificultar, mas não a raça em si, tá? Falando um pouquinho mais sobre o naturalismo que eu coloquei aqui, o naturalismo ele vê o homem como um animal, né? Nós somos animais e ele vai lá, ele escancara toda essa parte nossa instintiva de animal, de sobrevivência, de sexo, de perversão, tá? Essa coisa animal nossa fica bem escancarada lá. Então, um clássico do naturalismo é o Curtiço, tá? Não tem, acho que nada mais clássico do que o Curtiço. Tem outros escritores? Tem outras obras? Tem. Mas o clássico mesmo é o Curtiço. Curtiço, gente, as pessoas são tratadas e dentro do próprio livro como animais, com características animais, tá? Ali o Curtiço é um grande zoológico, tá? O Curtiço é o principal personagem, o Curtiço mesmo, o Curtiço, tá? O ambiente Curtiço é o principal personagem, não tem um personagem principal, é o próprio Curtiço. E
dentro do cortiço, lá, as pessoas que moram lá, né, elas ali estão representando essa parte animal, nossa, sabe? É o sexo aflorado, lá tem bastante coisa, tem adultério, tem mortes, tem prostituição, tem fofoca, tem ganância, então tudo que há de pior na raça humana está representado ali naqueles personagens, tá? E é bem isso, o realismo faz uma crítica uma crítica normal, né? Não é com eufemismo, não, uma crítica normal. Pega pesado, sim. Agora, o naturalismo, ele aprofunda isso, ele faz isso de uma forma agressiva demais, tá? Gente, então, sobre realismo, tá? Lembrando lá um pouquinho de romantismo e naturalismo, é isso, tá? É bom vocês terem isso claramente para vocês conseguirem entender o que é a obra do Machado de Assis e até conseguir entender essa de Queiroz também, com as críticas dele, lá com os personagens, tá bom? É isso, tá? Beijos para vocês. Eu mando os outros vídeos, eu vou mandar esse com antecedência junto com esse esquema para vocês já estudando e depois eu mando o próximo, tá? Beijos, até mais. Tchau para vocês.